Fala Box Lovers, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Castbox. Esse é o sexto episódio e novamente estou bem feliz com a constância que a gente está conseguindo trazer. E dessa vez, nessa volta do podcast, estou aqui com Paulo Bitu, o primeiro convidado de fora da agência nessa volta. E eu queria que você se apresentasse. O Paulo, ele é diretor de marketing na instituição de ensino. E hoje ele está também trabalhando como consultor de educação, principalmente voltado para a digital, ajudando aí vários empreendedores a melhorar esse setor na empresa. E eu queria falar contigo hoje sobre um bate-papo, na real, sobre o papel da agência dentro da empresa. Por isso que o convite, né? Já que tu, como diretor de marketing, tu trabalha com outras agências na tua empresa. Então, te apresento um pouquinho e aí já vamos entrar nessa pauta. E queria ouvir bastante tua opinião sobre. Perfeito, João. Primeiro, valeu pelo convite. Eu fiquei muito feliz por estar aqui, depois de acompanhar todo esse seu movimento nas redes sociais, da construção da agência. E hoje estar falando um pouquinho para essa audiência que você vem alimentando com constância. É muito importante trocar esse bate-bola do papel da agência versus o papel da empresa. Eu, como consultor e diretor agora de marketing na instituição de ensino, eu passei pela fase de ter uma agência, depois de ser agência, e hoje está como um profissional interno da empresa. E eu pude ver dos dois lados como é importante entender esses dois papéis e saber comunicar para que os dois possam atingir os resultados daquele esperado, né? Porque, na verdade, não existe a ideia de você delegar o marketing, que é uma função tão core do teu negócio, né? Jogar 100% na mão de um terceiro, seja até tua própria equipe, tu como diretor, dentro da tua equipe, tu tem que estar gerindo eles, mas principalmente na alçada de uma agência, que tem uma gama aí de profissionais multidisciplinares que precisam estar sendo direcionados de dentro da empresa, né? Como tu vê essa questão de a gente contrata, e eu sou contratado diariamente por empresas, só que eu sempre digo que o trabalho, infelizmente, queria muito fazer sozinho, mas eu vou precisar ainda de um suporte, mesmo que um direcionamento interno, porque no final das contas, por exemplo, você hoje em dia está totalmente focado no ramo de educação e tu está sendo diretor nessa área. Só que aqui na agência eu tenho loja, eu tenho varejo, eu tenho serviço, tenho escola. Então, quem melhor sabe vender o teu produto ou serviço é você. Nós entendemos de marketing como comunicar isso. Aí como tu vê essa necessidade de estar muito alinhado e ter um excesso de comunicação, agência contratante? Perfeito. Eu diria assim, para a gente começar a bater esse papo, primeira coisa, a comunicação é tudo. A comunicação é tudo. E eu vejo assim, muita gente fala sobre vendas, né? E o foco principal das empresas é o foco de vendas, mas eles esquecem do que é essencial antes da venda, tá? Então, assim, muita gente, acho que você já escutou essa frase, né? A venda, ela é o oxigênio de uma empresa. E eu concordo em parte, porque antes de olhar para o oxigênio da empresa, eu preciso ver o que propicia esse oxigênio chegar. E aí, falando do sistema, né? O coração da empresa, eu acredito que seja a comunicação. E o oxigênio, para poder transformar e se transformar em energia, né? Ele precisa passar pelo coração. O coração precisa bombear e trazer esse... Gostei dessa analogia. Fez bastante sentido. Pois é, então, antes do oxigênio, eu preciso ter um coração forte, bombeando sangue para poder transformar isso em energia. E a gente está falando de energia é resultado. Então, como é que eu posso fazer com que esse coração esteja preparado para receber o oxigênio da agência? Porque a agência é um canal que vai potencializar o que já existe. Então, se não existe a comunicação interna, né, eu posso falar aqui 2C, inclusive é um projeto que eu tô trazendo na minha consultoria, que é 2C, que é a comunicação interna e comunicação externa. Então, tem até aquela coisa do desenvolvimento pessoal, né? Você é aquilo que primeiro você é internamente. Você é apenas um espelho. Assim eu também enxergo a empresa. Então, não adianta nada a empresa chegar, contratar uma agência e ficar cobrando o resultado em um mês. Eu entendo que o dono, quando ele vai montar um negócio, ok, vai depender do momento dele. Muitas vezes ele começa com um negócio pequeno e ele vai ter que ser o cara do profissional interno de marketing da empresa. Isso eu entendo. Mas tem muito dono que ele não leva tempo para poder estudar um pouco da comunicação da empresa, contrata uma agência e espera que faça milagre em um mês. Eu acho que você já deve ter visto muito isso, trabalhando como agência.
Bastante. Acho que é um dos maiores fenômenos aqui no Brasil. O Brasil, historicamente, ele não tem um LTV muito grande de cliente e agência. E eu identifico vários problemas nos prestadores de serviços, como nós, mas também identifico até mais problemas no contratante e não ter noção do que ele está fazendo. O que é que a gente aqui na agência faz e eu quero saber a tua opinião sobre. Hoje em dia a gente foca muito na educação do nosso próprio cliente. Eu não estou gravando podcast à toa. Eu distribuo esse podcast no meu seguidor, que ele é o meu cliente também, para educar, para ele saber melhor como gerir. Porque hoje em dia, sei lá, eu fecho com uma pizzaria. O cara sabe gerir o pizzaiolo, ele sabe gerir o caixa, ele sabe gerir a pizzaria dele. Mas ele não sabe gerir um time de marketing, ele não sabe gerir uma equipe de growth. E aí, um foco até para aumentar esse LTV, para a gente não ter um imediatismo, eu acho que o alinhamento de expectativa é muito importante no começo, mas antes do alinhamento de expectativa, mais importante ainda, um alinhamento de papéis. O que cada um vai fazer dentro de um projeto para esse projeto ter sucesso. Então, o que é que a gente faz aqui hoje na agência? Eu queria saber a tua opinião sobre, para a gente adentrar em outros temas. Todo cliente que eu fecho, a primeira coisa que eu faço antes de fazer o briefing, antes de entender, é um kickoff de alinhamento de expectativa e papéis dentro do fluxo. Você acabou de adquirir um carro, você vai ter que aprender quais são as funcionalidades dele e como dirigir ele. Você acabou de contratar uma agência. Então, você acabou de contratar um time de growth que você não tinha, e a gente tem aí designers, social media, supervisores, gestores de tráfego, audiovisual, copywriters, tem várias outras funções, e esse cara geralmente ele não está preparado para treinar isso, né? É um especialista na sua área, e raramente é uma área voltada a marketing. E aí, sim, às vezes eu vejo até um descaso, talvez uma falta de cuidado e tato com esse setor que é o sangue, porque é a comunicação, tanto interna quanto externa. E aí eu acho que tu frisou num ponto que eu quero adentrar mais ainda também, que é também essa questão da comunicação interna. Eu vejo muita gente preocupado em vender para fora, mas esquece de vender para dentro da empresa. Perfeito. Tu que tem vários colaboradores, eu acho que é uma função importante. Aí, a gente está tocando um ponto de cultura, né? Porque vem antes também da venda. Eu falei do oxigênio da venda. Então a cultura ela pode ser o sangue ali que vai bombear, vai levar a cultura até o oxigênio. E você falou em carro, né? Eu posso usar a analogia também falando assim, o carro, pode ser que o carro seja a empresa. A empresa não conhece tudo, né? Ela adquiriu um carro, a empresa, e ela vai aprendendo a dirigir o carro. Ela contrata uma agência. A agência é talvez uma oficina que vai mostrar para ele como é que funciona a engenharia da coisa. E eu, profissional interno, eu sou o cara que vou garantir o padrão de qualidade. O padrão de qualidade alemão daquele carro. Então, se eu não entender quem é cada papel, vai se misturar. O diretor vai querer tomar decisões de marketing. Boa. O diretor vai entrar na área do profissional interno. A agência vai entrar no papel do diretor. E aí vai ficar uma confusão, por falta de comunicação interna, como você falou. E aí eu tive que me transformar num profissional de briefing. Uhum. Você falou do briefing. Para deixar bem claro para o teu contratante, que hoje em dia tu contrata quantas agências na tua operação? Nós temos, no Instituto? Nós temos 2 agências. Então eu faço essa comunicação entre 2 agências. E tu tem profissional dentro também, né? E o profissional dentro. Eu digo que hoje eu trouxe alguns papéis essenciais, que eu acho que é importante falar para quem está assistindo e poder entender o seu momento dentro do negócio. Porque não é só delegar, né? As pessoas confundem largar o serviço, porque você precisa estar ali acompanhando. Então, o meu principal papel como profissional interno de marketing de uma empresa é acompanhar a delegação que a empresa faz com a agência. E esse papel é fundamental para que a agência para que a empresa possa utilizar o que é de melhor da agência. E para isso precisa sim esse profissional, ou dependendo do momento, para quem está assistindo, é importante entender o seu momento como negócio. Se você é um profissional que está começando um negócio, se você é um empresário, que você não tem como contratar um profissional interno, ok, mas você vai precisar ser esse profissional interno. E você tem que entender isso, e você vai ter que ser essas 2 funções, porque senão, você largar o serviço para uma agência e achar que vai dar resultado em um mês, é insanidade. Então, dentro da maturidade do seu negócio, você vai precisar entender qual é o teu momento. E se você já tem uma maturidade, você precisa entender o que é essencial dentro do seu modelo de negócio.
Claro, se você vender, por exemplo, ar-condicionado ou algum serviço mais simples, ok, a agência vai tratar tudo beleza porque não tem um nível de sofisticação muito grande com relação à comunicação daquele produto ou serviço. Mas como a gente está falando aqui de uma instituição, educação ou um serviço que exige uma inteligência interna, é essencial que o dono ele possa ter tempo para traduzir aquilo como briefing, como eu falei, né? Eu precisei me tornar um profissional de briefing, porque se eu não fosse esse profissional, a agência não conseguiria traduzir o que o diretor está falando, e eu fui esse tradutor. E isso entra, na verdade, Paulo, em todas as funções da empresa, né? Eu acho que o papel do diretor, não só de marca, como diretor geral do negócio, é clarear as ideias, deixar mais... tirar todos os obstáculos para os profissionais executarem o que eles são propostos e contratados a executar. O que eu vejo um erro muito latente, e eu acho que até uma das pessoas que está escutando com certeza já viu. Se você é agência, a gente tem muito público de outras agências que escutam a gente para entender o que a gente faz e aplicar os negócios, e também muito empresário que escuta a gente. Uma coisa que eu vejo dos dois lados é a pessoa contrata, mas não deixa em trabalhar, quer fazer do jeito dela, e aí quer meio que só delegar e não escutar. E vice-versa, eu também vejo agências fazendo. Não quer escutar o diretor, não quer escutar o contratante, só quer fazer do jeito que ela acha que está certo. E aí, eu acho que a conversa e o excesso de comunicação é a chave do sucesso aí, para trabalhar como um conjunto, como uma unidade só. E aí, dentro disso que a gente está falando, eu queria te fazer uma pergunta. Quais são as funções que tu acha que devem ser delegadas dentro da instituição, mas principalmente dentro do marketing? Tu já estava me falando aqui em off de algumas coisas que tu notou que não dá para delegar. Não se delega vendas na tua empresa, né? E marketing é o motor disso. Mas tu não delega o core, mas tu pode delegar processos dentro disso, né? Como que tu vê isso? Quais são as funções que tu acha delegáveis e quais que tu acha que tem que ser interna? Para trazer de forma prática aqui para quem está escutando a gente, se você voltar um pouquinho, você viu que a gente falou, vendas é oxigênio e o coração da empresa é a comunicação. Então, assim, nem a venda nem a comunicação pode ser delegável. Primeiro, ela precisa começar na empresa. Você pode delegar funções de comunicação e funções de venda para que a agência possa executar. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu fiz quando eu entendi a importância? Eu já deleguei a parte da comunicação, da escrita, né, da tradução do que é o seu negócio para o mercado, e não foi muito bem. Então, eu entendi que se eu não parasse para traduzir o negócio, para ter tempo para fazer um briefing muito grande sobre a comunicação e entregar para a empresa mais ou menos desenhado como seria essa comunicação, não ia resultar. Então, assim, eu acredito que o profissional que traduz comunicação no negócio, primeiro é um social media. O social media ele é o papel que ele precisa, na minha visão, depois de delegar inclusive para a agência, não é que a agência não vai ter um social media que vai dar suporte. É importante. Mas a empresa ela precisa ter um profissional da comunicação que mostra o movimento, que mostra a experiência, como está acontecendo dentro da empresa, que é o social media. Até porque a agência não tem a disponibilidade. A gente não trabalha com exclusividade a maioria das vezes, né? Então, isso. Porque é muito caro ter uma exclusividade de uma agência. Então, ninguém melhor do que alguém interno que está lá internamente, diariamente, para estar trazendo essa verdade. Foi até um vídeo que a gente publicou ontem sobre a importância de trazer essa humanização, essa verdade, esse bastidor. Então, uma das funções que tu acha delegáveis e que não são delegáveis é o social media. Pelo menos não todo o social media, né? E veja, que seja em colaboração. Perfeito, João. E não é o social media, não é... Às vezes pode ser uma pessoa que está ali fazendo um atendimento, pode ser o recepcionista, pode ser pessoas que estão ali e podem fazer... Não precisa ser social media, mas ele fazer às vezes o papel. Massa. E aí a gente falou de papel. E aí é entender quem pode exercer esse papel até que seja possível eu contratar um profissional interno. Entende? Então o social media, sim, porque ele vai mostrar essa comunicação para fora. E o vendedor. Como é que eu vou... Se eu não tenho uma equipe comercial... Não pode delegar venda. Se eu não tenho uma equipe comercial de uma pessoa, de novo, não precisa ser o cara, o vendedor, mas eu preciso de alguém que faça a venda, que atenda os clientes. Na instituição que eu trabalho, ela não começou como vendedora. E aí também tem a questão de treinar as habilidades e contratar pela capacidade. Porque se você enxerga a capacidade potencial também numa pessoa e você vê que ela tem um bom interesse naquilo ali, você pode desenvolver e transformar ela no seu vendedor. Porque as pessoas, mas vendedor é muito caro. Depende. Uhum. O vendedor que vende é baratíssimo, na verdade.
Depende. Se você for Vendedor que contratar... não vende é caro, né? E, na verdade, Vender não é caro. Vendedor que... Não vender que é caro. Exatamente. Não vender que é caro. Acho que a venda é o motor da empresa, é o motor, inclusive, daqui da agência, é o motor e o oxigênio de dos negócios que a gente trabalha. Então, não tem como delegar 100% de social media, não tem como delegar a venda. Acho Perfeito. que não tem como delegar nada da venda. Na verdade, a venda, porque a venda, existe o vendedor que vende na ponta e a venda começa lá atrás. Desde o teu brand, da tua comunicação, do teu histórico, do teu retrospecto, o nicho que tu escolheu. Se esse nicho vai ser um nicho que é um nicho que hoje em dia ele vai ter um atrativo natural, como o próprio de agência, Sim. o marketing digital está em alta, ou nichos que estão mais em baixa. Mas tem mais alguma função dentro desse âmbito de marketing interno, marketing de agência que tu acha que não pode ser delegada? Cara, principalmente, é importante sim o planejamento, mas a questão do planejamento endomarketing, que aí é a questão do marketing interno mesmo. Porque se os colaboradores eles não estão entendendo o que está acontecendo na estratégia de marketing da agência, eles vão voar e não vão conseguir contribuir em nada. E eu acho que é um principal problema que eu enxergo, é que os colaboradores não entendem o que a agência faz, muitas vezes porque por falta do dono, que não consegue comunicar isso. Então, acaba que, ao invés de eu pegar ali, se eu tenho 3 funcionários, e os 3 estarem pensando, dormindo e acordando, pensando como eu vou resolver problemas que estão acontecendo na minha empresa, eu perco muito tempo. Muito tempo de resolução de pequenos problemas que, se eu tivesse um endomarketing, para quem não entende o endomarketing, é um planejamento interno, tá? da questão do marketing. Se eu não tenho um planejamento interno, um cronograma, que os funcionários estejam ali... Muito mais voltado para dentro, né? Um planejamento interno para dentro. Isso. Não é isso? E aí eles não podem, ninguém vai contribuir de dentro. Então imagine, sei lá, a gente falou aqui muito de corpo humano, coração. É como se as veias fossem os nossos funcionários e eles não estão fazendo nenhum esforço para bombear o sangue que a agência está se lascando para poder entregar. Eu já vi erros grotescos e simples, que é, eu subo uma campanha falando sobre uma promoção. E chega no vendedor e ele não sabe que o produto está em promoção. Meio que a diretoria É bem isso. Cara, lançou uma promoção, acontece passou para a agência preparou, subiu campanha gerou lead, gerou oportunidade, chegou no vendedor, o cliente, quero aquele produto tá em promoção. O vendedor não tô sabendo não. E literalmente isso. Então, é a falta do endomarketing, né? A falta dessa comunicação interna. Perfeito. E aí a gente vê alguns desafios, que é, novamente, eu acho que eu tenho a diretoria de marketing, que é o teu papel. Eu tenho a equipe interna que vai executar. E eu tenho a agência. São 3 pilares aí. E que eu acho que eles são necessários. É o tripé da Eu raramente negócio. vejo projetos bem-sucedidos direção agência. Eu raramente vejo projetos direção equipe interna. A não ser que você tenha uma puta equipe interna que seja uma agência dentro da tua operação. Mas aí que entra a minha defesa aqui desse podcast, que é sim necessário ter uma agência. Mas em vários momentos não vai conseguir ter o resultado que você quer no teu projeto tendo só uma agência. Perfeito. A não ser que você faça o papel de comunicar a agência com tua empresa. Tem que ter a ponte. Eu acho que o segredo é a ponte. Os teus melhores clientes, eu tenho certeza que eles fazem essa ponte e eles sabem comunicar para você e entrar nisso aí agora, exatamente. A estratégia. Os clientes que eu tenho maior LTV, ou seja, os clientes que têm mais tempo aqui, os clientes que eu tenho, a agência tem 4 anos e meio. Tem clientes que eu tenho há 4 anos aqui. Eles têm, desde o dia 1, uma ponte. Um profissional como você, um diretor ou um profissional exclusivo de marketing, que a única função dele é fazer a ponta. É defender, na verdade, os interesses da empresa dentro da agência. Porque seria utópico acreditar que eu só trabalho para uma empresa aqui. Eu tenho dezenas de empresas aqui, eu tenho centenas de empresas aqui. Então, precisa sim de uma pessoa, embora exista uma subdivisão interna, precisa sim de uma pessoa puxando, identificando interesses, vendo o que está acontecendo no dia a dia. Minha equipe vai lá mensalmente e às vezes semanalmente na empresa, mas alguém tem que estar lá todo dia para ver as campanhas e a comunicação acontecendo, perceber gatilhos e gargalos antes e seguir o trabalho. Tá, você vai dizer, Bitu, você falou aí o que não era delegável, né? A comunicação, a parte de vendas. E o que é delegável? Aí você tocou num ponto. Eu acho que o que não é delegável é aquilo que exige uma técnica especializada. E aí é onde a agência entra. Porque ela tem profissionais técnicos especializados em ações específicas, como o tráfego.
Porque Perfeito. é caro o profissional. De fato, se você for contratar um profissional hoje, é caro e nem ele quer. Se falar nem isso, ele ele quer. pode até querer, mas ele vai cobrar caro. Ele vai cobrar. É, Porque ele vai ser exclusivo. Na verdade, eu acho que a palavra é exclusividade é caro. Em tudo na vida. perfeito. Você paga a vida, você paga por exclusividade. Gostei. Por que você paga um banco personalité? Para ser mais exclusivo, ser menos, dividir menos atenção. Isso me levantou aí. Você tem que saber avaliar. Se vale Porque- a pena pagar uma exclusividade. Porque o caro né, é relativo, né? Eu sou um defensor do branding, eu digo, caro, ele é o que ele não converte. Caro é o que Beleza, você concordo. paga e não recebe. Mas tem empresas, sabe? A empresa que está começando, que pode ser um ouvinte da gente, Sim, que sim. ele não tem um budget Aí de mídia, um budget... Uma empresa concisa mesmo, que ela tem um budget de eu marketing, vou dizer pra você ela não vai que conseguir... não tem grana pra investir, você precisa ser esse cara. E assim, fazer o básico bem feito. Não, no começo da agência, eu era Impulsione designer, Eu social media... impulsionei, eu gestor. comecei a vender, eu comecei... Então, assim, depois de eu passar por todo o sistema, também isso é importante falar, João, se você fez isso também, eu acompanho você nas redes sociais, a vida de CEO, que você sempre fala, ela é passar por todas as etapas até eu conseguir poder ter caixa para investir no profissional. Total. Então, eu acho que isso, na verdade, é o ponto-chave aqui. Eu acho que é o ponto-chave do nosso papo, eu não queria perder essa deixa, que é o seguinte. Quanto custa seus profissionais com a agência faz? Por exemplo, tentar usar um exemplo esdrúxulo, mas talvez vai fazer sentido. Lançou Vingadores no cinema. Quanto custaria pra tu assistir sozinho na sala? Cinema, né? Quanto custaria? Quanto custa fechar um cinema pra você? Muito caro. Provavelmente. Eu quero assistir só com minha namorada. Ninguém mais na sala. Custaria caro, né? E Você cê- teria que comprar todos os lugares. E você gosta da experiência, né? A experiência seria top. Que é especializada em vídeo. Não ia ter barulho, tem só a ar-condicionado, gente, a tudo. música, tem Mas todos o os que é que o profissionais. cinema faz? Ele traz... Deve ser muito caro comprar o direito de exibição de um Vingadores. Com certeza. Ele pega uma sala com 400 lugares e reparte pra todo mundo rachar e assistir aquele filme com a qualidade, que é um filme bom. Eu acho que a agência tem esse Eu papel. gostei. E aí... Quanto custa ter um gestor exclusivo de tráfego, um supervisor de marketing, um copywriter, um social media, um editor de vídeo, um designer exclusivo? Prazer, Paulo Bitu. Às vezes a gente tem que fazer Eu isso. tive que ser Então, tudo isso. Mas depois eu aprendi a delegar, porque aí chega também um momento que fica insustentável. justamente. Mas quanto custaria isso? É um fator muito de venda Isso, aqui. isso. Por exemplo, não adianta. Eu não vou ser o marketing. Eu não foco a OKBox hoje em dia em atender a Ambev. Mas eu foco em atender uma pequena e média empresa, uma loja de shopping, uma empresa aí que está faturando entre até 5 milhões. Eu consigo atender ela. A partir disso, sendo bem sincero, talvez compense estudar, ter uma equipe muito densa dentro, concisa, e pegar serviços à parte com a gente, que a gente é profissional em executar, a gente só faz isso. Mas enfim, Isso. eu vejo que para contratar o que a pessoa tem aqui é muito caro. E aí o que é que eu faço? Eu contrato esses profissionais de alto nível, que são caros, e faço uma subdivisão. Exatamente. Reparto ele. Eu cobro um pouquinho de você. Porque aí você consegue um pouquinho pagar dali. ele. Mas E aí? uma só empresa não consegue. Que Sim. aí esse é o ponto-chave. Então, assim, primeiro, entenda o seu momento. Eu diria assim, entenda qual é o seu momento. O seu momento é, ok, vou passar 5, 6 meses eu sendo essa multifuncionalidade até eu poder delegar. E aí, qual o primeiro personagem? Ok, a equipe comercial e vendas, você precisa. Qual o segundo? Você vai ter que delegar comunicação, social media. Qual o terceiro, Bitu? Aí você começa a pegar profissionais especializados e contrata uma agência. Eu seguiria, se eu estivesse começando, e quando eu comecei eu fui nesse caminho. O que é que você acha, João? Eu acho que o caminho é esse. Eu falando aqui pro ouvinte e o telespectador do YouTube, como é que eu começaria hoje em dia? Se eu tô começando... É porque, na verdade, tem várias formas de começar, né? Tem gente que começa já com um business grande, com aporte ou com uma estrutura. Mas vamos falar do mundo real, onde como eu comecei mesmo, sem estrutura, sem nada. Não adianta, você não deve contratar uma agência. Eu discordo, inclusive. Aqui eu nego cliente que não tem um perfil. Eu acho que a agência é um passo depois dessa primeira etapa, onde você é tudo. Você não vai ter fôlego, porque a agência é o carro. E eu sempre falo isso. A agência é o carro. Você precisa da gasolina. Perfeito. Então, imagina tu se sufoca para pagar 2,5, 3 mil reais
de um FII, de uma agência, que é um piso aí de um FII mínimo, para você ter uma agência que preste serviço bem feito para você. E você acabou seu dinheiro aí, você não tem dinheiro para investir em mídia, não tem dinheiro para impulsionar nada, não tem dinheiro para fazer uma dona, não tem dinheiro para fazer comunicação, não tem dinheiro para fazer marketing. Então você tem uma Ferrari, não tem a gasolina. Eu acho que você tem que ter mínima maturidade empresarial e financeira para pensar nisso. Não sendo isso, eu acho que você tem que fazer você mesmo em casa com uma pessoa. Em casa que eu falo dentro da sua empresa, com uma pessoa. Ou né? encontrar alguém que possa assumir alguma múltiplas funções até que o negócio engate. Você e outra pessoa, você e mais 2 pessoas fazem essa múltipla função, um profissional. Então, na verdade, eu vejo 3 estágios aí. Eu queria saber se tu concorda ou não. Se não concordar, pode me falar. Que é o seguinte, eu acho que o empreendedor ele tem que começar só, porque o marketing não é delegável, então ele tem que pensar no marketing dele, tem que pensar na venda dele. É o primeiro estágio, ele está começando só. Depois ele conseguiu crescer um pouco, ele contrata uma agência. E contrata o OKBox, que nós somos muito bons. E aí você tá junto com a agência fazendo essa ponte. Eu acho que o terceiro estágio é você ter uma equipe interna auxiliando a agência. E aí eu acho que já é o cenário perfeito. Todos os meus melhores projetos eu tenho uma direção, eu como prestador de serviço, como OKBox, e eu tenho uma equipe interna me dando suporte. E aí você tem a tríplice coroa que a gente tá falando, a gente tem o tridente do marketing perfeito. Gostei, então, gostei dessa conclusão. E a gente não tinha essa conclusão antes, muito, né? Antes. É massa porque ele vai se desenvolvendo. Cara, não sei quanto tempo a gente tem ainda. Fica à vontade. Mas eu vou falar uma coisa que é polêmico e assim, até pode ser contraintuitivo com relação ao meu serviço, tá? Você que tá escutando, primeiro um negócio lucrativo, depois branding. Primeiro, um negócio que venda. Não adianta você fazer um Instagram lindo. Você preparar toda a comunicação e você não ter um negócio que venda. Até porque, bicho, se você não tem um negócio que venda, o negócio não é bom. Não. Então ele precisa começar vendendo. A empresa tem que vender, porque no final das contas, brand é bonito, Instagram é bonito. Na verdade, eu odeio. Eu literalmente sou um combatedor fervenho de marketing, não é Instagram. Tem vários projetos aqui dentro que a gente não trabalha rede social e os projetos vendem milhões, tá ligado? Branding não é identidade visual. Branding não é paleta de cor do feed. Exato. Não é feed harmônico, isso aí tudo. Porra, a gente tava pra falar um bocado disso aí. Mas eu acho que é um segundo passo pra quem tá começando e depois entende. Mas eu vejo que assim, a galera... E aí, já que a gente tá nesse assunto e não foge muito, eu vejo que a galera diz: vou começar a fazer marketing da minha empresa. Abre o Instagram. Só que... esqueceu de vender. E antes de abrir o Instagram tem a questão de branding. De branding que não é identidade visual, é como sua empresa se comporta ao mercado, como que ela comunica, o que é que sua empresa quer passar. Tem a parte do endomarketing, tem a parte dos processos, tem a parte da venda. No final das contas, não adianta nada você ter uma loja bonita se você não tem produto para vender, o produto bom. Já coloca aí no formulário, o que mais tem? Antes de aceitar um cliente, tu pergunta assim: quanto é que tu vendeu sem marketing? Quanto é que tu vendeu sem marketing? Não, isso é um game changer total no meu LTV. Porque clientes que chegam aqui sem ter vendido nada antes de me contratar, eles tendem a não ter um LTV alto aqui. Agora, quando eu pego empresas que já vendem antes de fazer marketing, quantas empresas tu conhece aí, dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos tios antigamente, que os caras não tinham um marketing que a gente vê hoje em dia. E o cara, às vezes, nem tem o marketing até hoje, não, porque se tiver o marketing, não consegue atender. O marketing que eu falo é o marketing de hoje em dia, né? Que é o marketing da comunicação, tem gente do que Instagram, da tem rede gente social, que do Google, do faz site. O Instagram. Pô, ele fala, não preciso. Não preciso. Por quê? Porque ele tem um negócio bom. Mas aí é você aprender com isso. Tem outros canais, porque quando a gente fala de marketing, e marketing na verdade significa mercado, né? Não é publicidade, existe uma diferença entre isso, mas enfim, a palavra está muito generalizada hoje em dia. Tem empresas que... E rasa, né? Bem raso. Tem empresas que... A empresa ela precisa de canais de venda. É um fato. Instagram é um canalzinho de venda, Google é um canalzinho de venda, site é um canalzinho de venda, landing page, tráfego, tudo são canais de venda. Eu acho que o empresário, antes de pensar em agência ou marketing, tem que pensar quais são os canais de venda que ele pode utilizar e extrair o máximo deles no início. Tem milhares de empresas aí que até hoje não tem um site, não tem um Instagram e vendem milhões. Porque eles focam nos canais de venda que dão certo, seja consultores, seja capilarização de locais. Eu sempre falo, eu vou continuar batendo nisso. Pô, tu não tem site, tu não tem Instagram, tu não tem tráfego, tu não tem nada. Mas se tu tem um ponto num shopping, tu vai vender. Porque o shopping tá te vendendo um tipo de marketing. Então, primeiro você tem que vender, até para você ter grana, para você pensar em fazer o marketing na palavra, na generalidade da palavra, para vender mais ainda. Eu achei legal isso. E
Antes de encerrar, eu queria só finalizar com um tema polêmico, que é Joga. marketing interno versus agência. Existe essa briga aí, porque existe em alguns lugares que eu vejo muitas empresas que contratam a gente estabelece processos, cria um fluxo, faz o marketing funcionar, otimiza o Google, deixa toda a ferramenta automatizada e dá um ano, ele demite a gente e diz, agora eu vou internalizar. E eu sempre digo, eu acho que está fazendo uma burrada. E muitos casos voltam a recontratar a gente. Não porque somos especiais, mas eu acho que não existe, na minha opinião, não existe essa briga. Eu acho que são times que têm que jogar juntos. Mas como tu vê isso, o marketing interno versus a agência, que existe essa pauta levantada aí. Por mais que você fale, explique, eduque o cliente, às vezes você vai ter que deixar ele errar. E aí ele vai voltar. Porque existe esse ganho de consciência do cliente, mas é só quando ele testa e erra sozinho. Então, assim, eu já tentei convencer várias empresas de que ele precisava começar com o marketing interno e ele foi lá e contratou uma agência, se frustrou e depois me fez ir lá para poder fazer treinamento interno. Então, muito do momento do negócio de entender para onde ele vai, né? A gente chegou aqui num tripé que pode ser o caminho onde vai ter mais, talvez, um equilíbrio disso, né? Primeiro, tentar eu fazer, depois... Talvez a gente, inclusive, desculpa interromper, talvez a gente esteja até usando a colocação que pode gerar uma ambiguidade na galera que marketing interno eu acho que é inegociável. Você tem que ter um marketing interno. Perfeito. Eu acho que a diferença é entre terceirizar a mão de obra ou fazer dentro. No caso, contratar uma agência ou ter uma equipe dentro. Mas eu acho que o marketing interno, que é o teu papel como diretor, eu acho que é inegociável. Tem não um erro... pode ter. Sabe? O marketing interno você tem que ter. Vou dizer um erro do marketing interno. Seria o marketing feito de dentro para fora. Na verdade, que não é um erro do marketing interno, mas é quem constrói o marketing interno, que é você, empresário, que está contratando alguém para poder fazer esse profissional. Ele contrata um profissional de marketing, um estrategista, mas o que ele precisa é de um design. Aí o que é que ele faz? Ele pega o cara que é o estrategista e bota para fazer design, bota para fazer edição de vídeo. Eu vivi isso na prática, por isso que eu estou falando. Então perde-se também essa comunicação, talvez estratégica, porque ele, ao invés de ele contratar um profissional interno, porque ele não contratou um designer... E nesses casos é até melhor financeiramente contratar uma agência que vai ter o designer ali sendo 1/10 seu, para os momentos que você vai precisar de designer, tendo o estrategista que vai ser 1/10 seu, o social media que vai ser 1/10 seu, né? E aí entra nessa pauta, até falando de valores, enfim, como eu acho que no final das contas a empresa não é uma ONG, então a gente tem que falar de valores, lucratividade e tudo. Você, digamos que você tem um budget de R$5.000 só. De marketing. Agência ou equipe interna? Se eu só tenho 5 mil, cara, tem que ir pra agência. Tem que ir pra agência. E o carro... 5 mil tu vai nem conseguir contratar um gestor. Não tem como. Aí é muito de se entender. Por isso que é preciso entender a comunicação interna. Agora, se tu tem 25 mil, 30 mil, eu já acho que tu pode ter uma pequena equipe interna de pessoas muito boas, voltando para o que é essencial dependendo do modelo de negócio. E terceirizar a mão de obra com a agência. A equipe interna pensa estratégias, a agência vai ter um designer para executar, um audiovisual para executar, coisas que você não precisa ter full time na sua empresa, porque não é a demanda diária. E aí a gente vai dividir essa tarefa por aqui. Perfeito. A gente pode concluir que esse alinhamento, esse briefing, né? Podemos dizer assim, briefing vem depois do alinhamento, mas assim, essa tradução do negócio, ela precisa vir de dentro e ela vai ser traduzida e melhorada de fora com a agência. E aí é o papel dos dois trabalharem muito nessa construção e melhoria contínua. Tem que ter paciência, tem que entender também qual é a agência especializada que você está contratando, qual é o tipo de cliente, porque assim, tem muitas agências que fazem para todo mundo, mas existe aquele tipo de nicho de negócio que a agência tem mais facilidade de trabalhar. Total. E eu acho que ela precisa buscar isso aí. Então, entender esse timing é fundamental. A gente falou muito de equipe, né? Mas eu acho assim, o fator número 1 de um negócio dar certo ou errado é entender o timing, é entender o seu momento. Concordo 1000%, o timing é importante, mas eu também vejo um lado que é difícil prever o timing. Claro que é. E aí, senão seria muito fácil, isso que a gente testa. Ter a ideia da Uber hoje em dia é fácil, mas uma hora você sabe o time, porque você segue o feeling. Sim. Aí eu até me lembrei de uma coisa, porque tem muito empreendedor, cara, tem conversa aqui para outros podcasts, mas aí eu vou deixar aí se o João quiser me chamar depois.
Mas a questão do... A gente falou do time. O time, a time, equipe é super importante. E você vai sentir com o feeling, mas você precisa sentir com as métricas. Porque não adianta. Intuição é super importante na estratégia. Porém, viver de intuição é o pior erro que uma empresa pode cometer. Sim. Porque ela fica cega das métricas, do resultado. E aí, de novo, Perfeito. vou jogar a bola para você. É aí que o papel da agência é de trazer as métricas, de avaliar, diagnosticar e dizer, ó, a intuição, ok, é esse caminho, mas precisa de ajustes especializados. E aí hoje eu posso finalizar assim que sem uma comunicação interna, sem uma agência especializada, é muito difícil você transformar o seu negócio em um negócio lucrativo. E antes de você pensar no marketing de Instagram, antes de você fazer até a marca do seu... Porque assim, tem pessoas que investem 4 mil para fazer uma marca, uma identidade visual, e acha caro investir 2 mil reais num tráfego e investir 4 mil numa agência. Então, de novo, antes o negócio lucrativo, depois o marketing. Antes você aprende a fazer o seu marketing, depois você aprende a delegar. Perfeito. Eu ia até fazer essa pergunta, mas tu já finalizou e resumiu o nosso papo de forma perfeita agora. E queria também dar a minha consideração final da pessoa, do ouvinte, da gente lembrar desses 3 pilares que a gente bateu muito. Que é inegociável você ter uma cabeça pensante no seu marketing internamente, falando, uma direção. Ou seja, se a sua empresa for pequena, Isso. você é o dono da empresa, como eu sou. Eu não me julgo CEO, já que quando dá merda aqui, a bacia história, eu que venho no final de semana resolver. Mas enfim, eu acho que não, a preocupação de marketing não é delegável e não é negociável. Eu acho que o dono tem que ter uma direção de marketing. Se você não tem o tamanho da sua empresa, não comporta ter um profissional como o Paulo sendo o diretor, faça você mesmo. Isso. Depois, procure uma agência. Seria o segundo passo. Para ajudar a sua direção ou você a executar essas tarefas, porque é mais barato. Simples assim. É mais barato ter uma agência. E outra coisa, uma visão de fora também. Porque você Top. pode estar cego dentro com a intuição e você precisa de métrica. Você acha que o seu produto é o melhor do mercado por você estar lá dentro, diagnóstico. Precisa ver de alguém de fora que traga. E às vezes aí contrata a consultoria, tem outro problema nisso. Às vezes contrata a consultoria que te entrega o manual e você não segue. Executa. Então, ok, contrata a consultoria. E depois contrata alguém que vai executar. Contrata a agência. E o terceiro passo, cresceu a empresa de forma meteórica, tem budget, tem direção, tem agência rodando, começa a estruturar uma equipe de marketing interna para auxiliar a agência. Porque, a não ser que você tenha muita grana para ter uma exclusividade na agência, que às vezes talvez nem vale tanto a pena, porque você pode ter sua exclusividade interna, conte com essa agência sendo seu parceiro de fora, prestando serviço, executando, e a tua equipe interna prestando informações de dentro para a agência e você como diretor ponderando tudo. Eu acho que eu poderia resumir e finalizando assim, eu ficaria bem satisfeito com esse episódio. Então, queria agradecer a tua presença, disponibilizar aí quase a manhã toda da tua sexta, que eu sei que é corrida pra gente. Sexta-feira é dia de pós-graduação lá, então eu tô saindo daqui para gravar o movimento lá, para fazer as produções. Top. É engraçado, né? Dizem que sexta-feira quem trabalha é desorganizado, mas na verdade depende do seu mercado. A educação é prioritariamente, no meu caso, após vocês começa na sexta-feira, final de semana, né? Exatamente. É natural. Então, assim, eu tiro as minhas férias na segunda, invejo, para na sexta-feira trabalhar. Então vamos finalizar que o homem tá ocupado. Hoje é dia de dar uma corrida por lá. Quero trazer um presentinho para você antes de você terminar, tá? Olha. Aqui é um bolinho. Oh, meu Deus. Nossa instituição aí para que você possa bolo de rolo, meu preferido. Desfrutar. Instituto Luiz Mário Coutinho. Obrigado, Paulo. Moutinho. Obrigado, Paulo, pelo aceitar o convite. Acho que foi bem engrandecedor a participação aqui. Gostei muito. E se vocês quiserem acompanhar Paulo nas redes sociais, qual é o teu arroba? Sim, é paulo.bitu. Vocês podem acompanhar lá. Eu, enfim, compartilho muita coisa, muitos insights por lá. E aí, se vocês quiserem me trazer de novo, vão lá no Instagram de João, aperreia ele, traz para falar sobre a questão do branding, do marketing, acho trazer válido, dessa diferença. Foi legal nosso bate-papo. É bacana. E temos mais episódios disponíveis. Esse é o 6º. A gente tem do 6º para baixo, então vale a pena assistir. Realmente a gente está trazendo pessoas como o Paulo que estão engrandecendo esse papo. Então, agradeço a audiência até agora e a gente se vê na próxima. Valeu. Valeu, gente. Tchau, tchau.